Boa noite, pessoal de todos os polos que estão aí no curso de Ciências Contábeis, acabando de terminar a nossa atividade e iniciando a nossa aula de metodologia científica. Eu sou a professora Maria Elisa Pacheco e hoje trabalharei com vocês as discussões que formam o conhecimento científico, mas já na sua prática, não é? Hoje nós vamos trabalhar planejamentos e projetos. E esses planejamentos e projetos, quero dizer que são muito importantes, tem um objetivo a ser explicado. Por quê? Porque hoje nós não fazemos nada, pessoal, e vocês sabem disso, tanto no campo do trabalho quanto na academia, nós não fazemos nada que não seja pensar antes na ação. Então, se nós lembrarmos um pouco da nossa aula que passou, a nossa aula da semana passada, vocês vão ver que nós trabalhamos as questões do conhecimento, o que forma o conhecimento, os tipos de pesquisa, por que métodos, por que metodologia. E hoje, na realidade, é colocar esses conhecimentos em prática. E isso faz uma importância muito grande quando estamos também na lida, estamos aí no trabalho. Porque se seu empregador lhe pedir, faça um plano de ação agora, ou faça um planejamento para nossas atividades aqui na empresa, como é que você vai iniciar? Quais são os passos, os caminhos que te facilitarão? Pessoal, é para otimizar. Nunca pense que fazer um planejamento ou um projeto é algo enfadonho e que não leva a lugar nenhum. É ao contrário. Você vai ter uma disponibilidade de tempo. Por quê? Porque suas ações serão pensadas antes. Então, a ideia de se trabalhar um planejamento e um projeto é necessariamente a ideia de otimizar o nosso tempo de pesquisador, o nosso tempo de cientista e, muitas vezes, o nosso tempo de trabalho. Então, espero que na aula de hoje vocês consigam se instrumentalizar, né? O meu objetivo maior é esse, trazer esses instrumentos a vocês para que vocês dinamizem os seus trabalhos. E aqui, lembrando, não estamos pensando só no TCC, no trabalho de conclusão de curso, ou em monografias, ou em teses, ou dissertações. Nós estamos pensando aqui numa forma de trabalho acadêmico, em trabalhos que nós temos que entregar ao longo da nossa trajetória, né, universitária, e ao mesmo tempo nós estamos pensando na nossa prática em trabalho, ou seja, nossa prática no dia a dia, no nosso cotidiano, ok? Vamos ao quadro que eu vou apresentar como foi distribuído, né, ou foi aí organizada a aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a montagem e a importância de se planejar. Né? A montagem do projeto, a montagem de planejamento. Alguém está pensando aí, eu pedi a vocês que observassem rapidamente na aula atividade e pensassem em um tema e um problema, porque hoje nós vamos usar um pouquinho disso aqui na sala de aula. Vamos falar também de como se coletar dados, que maneiras os coletas de dados podem auxiliar, trazer elementos e argumentos que fundamente as nossas posições científicas, fundamente a nossa ciência. Vamos falar um pouquinho de ideias de análise de dados e a elaboração da escrita, quer dizer, o momento da elaboração da escrita. Então, essas etapas do conhecimento vão com certeza te propiciar um caminho, um caminhar tranquilo dentro de um projeto acadêmico ou dentro de projetos aí voltados para o trabalho também. E como iniciar essa atividade? Eu gosto muito desse videozinho que vocês vão assistir, é bem rapidinho, é só provocativo, que falava Alice no seu diálogo com o gato. Vamos a ele e depois nós conversamos um pouco mais. Vamos ver para onde é. Que caminho é que eu vou tomar? Ora, quem estaria cantando? Perdeu algo. Oh! Não, isto é, eu estava pensando. Oh, está muito bem. Um momentinho.
Segundo verso. Amuli, gato deitito, se já gangimbo in your wave. Você é um gato? Mestre gato. Oh, Mimi, and the bololo. Oh, espere, não vá, espere. Muito bem. Terceiro verso. Não. Obrigada, mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. Então, você sabe para onde você quer ir? Você sabe quando um trabalho acadêmico lhe pede, lhe solicita um caminho a ser desenvolvido? Né? Nós temos aí os nossos portfólios, vocês já perceberam que todos eles têm objetivos, então tem caminhos traçados a serem seguidos? Pois bem, se você não souber qual o caminho que você quer, qual o objetivo que você quer chegar, é o que o gato falou, qualquer caminho vai te levar a algum lugar, qualquer caminho vai te levar a um espaço qualquer. No caso nosso, no caso da academia, no caso dos estudos científicos, dos estudos metodológicos, é claro que nós partimos de uma proposta, partimos de algo que seja muito mais seguro a este pesquisador, porque trará elementos, com certeza, que lhe permitirão chegar a um determinado fim. Então, todo planejamento, todo projeto, todo trabalho de pesquisa, todo trabalho acadêmico, gente, muitas vezes, nossos tutores, novamente eu estou falei isso na aula passada e vou repetir, nossos tutores reclamam. Pessoal, olha, o pessoal está mandando trabalho sem muito comprometimento, não pode ser assim. Por que não? Porque estamos na academia, é o local do saber, é o local do conhecimento. Então, é aqui que nós temos que desenvolver essa atividade. Por isso a importância de um projeto, por isso a importância de um plano de ação. Por isso, vocês sabem bem, não é? Que os nossos empreendedores, que os nossos aí pesquisadores de empresa se saem tão bem, porque eles têm planejamento. E a única diferença que eu diria aqui para vocês, e com muita segurança, é que lá na empresa, eles não querem muita argumentação teórica, porque eles querem a síntese do trabalho, eles querem a prática, não é? No cotidiano. Já na academia, nós exigimos que você nos dê essa prática, mas saiba desvendá-la, saiba detalhá-la. E onde que você vai detalhar essa prática? Depois que fez o seu projeto de pesquisa, vai detalhar no relatório final. Então, eu quero que vocês assim não confundam. Quando nós falamos projeto ou planejamento, nós estamos falando na proposta futura, inicial. Eu não estou pensando ainda naquele corpo de trabalho ou um corpo de relatório final, não é? Que já está pronto a pesquisa, quer dizer, a pesquisa já foi feita. O plano e o projeto é para futuro. Então, os verbos a serem utilizados são verbos no futuro, não é? As atividades, nós não temos respostas a elas, quer dizer, nós não podemos perguntar algo, ter um problema e já ter a resposta logo em seguida. Por quê? Porque senão não é uma pesquisa, não é? Fica um tipo de um questionáriozão aí de estudo, de conhecimento. Então, essa é a grande diferença de um projeto. Então, vamos ao quadro que vocês vão ver o conceito de projeto que eu trouxe aqui para tentarmos pensar sobre eles. Entende-se por um projeto um conjunto organizado e encadeado. Então, veja, ele é organizado e ele é um encadeamento de ações, né? Então, eu penso dentro de uma organização quais são as ações que eu vou trabalhar no futuro. Projeto é futuro. E escopo definido. O que é escopo mesmo, gente? A teoria, né? Os conceitos que vão me fundamentar, que vão me permitir o meu aprofundamento sobre a temática, tá certo? Focalizando aspectos específicos a serem abordados num período determinado de tempo. Aqui é muito importante, pessoal. O projeto, ele tem
tempo determinado, ele não é uma coisa para a vida toda. Ele é para o início de uma atividade e que vai levá-lo a uma proposta final, né? Quer dizer, ele tem começo, meio e fim como projeto, ok? Na outra lâmina, vocês vão ver que para se iniciar, né, um projeto, para que a gente inicie um projeto de pesquisa, qual é a primeira coisa? Até vocês vão falar, ai, professora, eu não gosto de ler, mas olha, eu tenho que bater sobre isso. Para iniciar um projeto de pesquisa, eu tenho que saber leitura, eu tenho que fazer leitura. Não tem como elaborar um projeto sem pesquisar o que os nossos colegas já fizeram, sem olhar o que está falando hoje em dia sobre a temática, sem me debruçar naquilo que o tema exige que eu me debruce. Então, a leitura, ela é imprescindível. Gente, na vida, né? Novamente, repito, na vida a leitura é importante. Agora, para se iniciar qualquer projeto ou plano de ação, não tem como começar do nada. Então, porque a leitura nos permite conhecer o mundo que nos rodeia, porque a leitura permite que eu compreenda o que os outros estão falando sobre a temática, não é? Porque ela me abre horizontes, quer dizer, ela me permite ver posições diferentes, ideias diferentes. Também melhora a minha capacidade de memorização, tá certo? Porque quanto mais eu exercito, quanto mais musculação eu faço para o meu cérebro, melhor ele fica, correto? E aumenta o nosso vocabulário. Então, olha que interessante. Todo projeto, como um plano de ação, como uma organização, uma orientação de ação, ele vai necessitar de um plano de leitura anterior. Mas assim como muitos de vocês aí que devem ter virado, né, fizeram aí uma coisa de descaso com a leitura, assim como muitos de vocês, também a menina que não gostava de ler, ela também fazia isso. Mas um dia ela descobriu que poderia ter um novo caminho, uma nova compreensão daquelas leituras. E aí eu trago esse videozinho para vocês verem que interessante a forma que ele trabalha a questão da leitura. Vamos a ele? A Menina que Odiava Livros. Distribuição Didac. Baseado no livro de Manjusha Pawag. A casa de Nina era cheia de livros. Eles estavam por toda parte. Não só em prateleiras e mesas de cabeceira, onde os livros geralmente estão, mas em muitos lugares onde os livros não costumam estar. E o pior... Os pais dela sempre traziam mais livros. Viviam comprando livros, tomando livros emprestados, encomendando livros dos catálogos. Os pais de Nina adoram ler. Liam no café da manhã, no almoço e no jantar. Mas a Nina achava que aquela livrarada só atrapalhava. Um dia, Nina chamou seu gato. Max? Mas o Max não apareceu. Max? Onde você está? Lá estava ele, em cima dos livros que os pais viviam comprando para ela e que ela se recusava a ler. O que está fazendo aí? Já vou pegar você. Isso não está acontecendo. Ai, não. Não, está estragando a casa. Parem, chega. Voltem para os seus livros. Peguei. Por que é que você não entra aí?
que eles não ficam nos livros. T de tamanduá, T de tamanduá, T de tamanduá, T é de tamanduá. E L é de livro. Nem pense, garota, esse não é o meu livro. Sei, mas se esse fosse o seu livro, você entraria nele? Pode ser. Mas e os outros? Eles entrariam também? Não entrariam no meu livro, se é o que quer saber. Como é que eu vou saber qual é o seu livro? Pense. Por que não me ajuda? T de tamanduá. Descubra você mesma, garota. T de tamanduá. Eu só quero ir pra casa, mas não sei qual é o meu livro. É esse? O que diz aí? Eu não sei. Leia e descubra. Não posso. Não sabe ler? Não. Não acredito que vou ter que fazer isso. É tanta bobagem. Era uma vez uma terra muito distante onde viviam 3 porquinhos. Interessa? Não há porcos no meu livro. Espere, leia de novo. Era uma vez uma terra muito distante onde viviam 3 porquinhos. Somos nós. É nossa página. nosso livro. T é de tamanduá. É nesse que eu vou. Adeus, pessoal. Ei, Nina, e o meu livro? Vamos continuar lendo até encontrar o seu. Os patos na lagoa gritavam quack, quack. O coelho passou saltando pela estrada. A girafa andava na planície. Na floresta vivia um lobo. Esse sou eu. No meio da mata, no alto das árvores, vivia um bando de macacos barulhentos. Ai! Alguém pegue esses macacos! Vamos, macacos, devolvam um livro. Macacos maus! Peguem este! Ahá! Macacos burros. No meio da mata, no alto das árvores, vivia um bando de macacos barulhentos. Pronto. Então, nós vamos ter mais interrupções? Ótimo. Onde estávamos? Era uma vez, numa terra muito Um a um, distante, Nina começou a ler todos os seus livros. E um a um, os animais encontraram os seus lugares. Isto foi demais pro pobre vaqueiro. O elefante ergueu a tromba. Dormindo na caverna havia um grande urso. O soldado ergueu a espada. E todos viveram felizes para sempre. Pronto. Ufa. Vem aqui, gatinho. Onde é que você se escondeu? Tudo bem, agora somos só você e eu, Max. Você acha que vamos vê-los de novo? O que será que estão aprontando agora? Quando os pais de Nina chegaram de tarde, não acreditaram no que viam. Não porque as cortinas tivessem sumido e os pratos estivessem quebrados e as pernas da mesa ruídas, mas porque no meio da sala viram a Nina. Ela estava lendo um livro. Criciúmal, beijos, Criciúmal. E muita leitura aí, hein, pessoal? Vamos todos tentar observar que, assim como eu acho que é singelo, né, esse desenhinho, mas ele é verdadeiro. A leitura nos faz entrar no mundo dos outros, né, ou compreender uma nova realidade. Tem várias formas de leitura, viu, pessoal? Tem aquela leitura corrida, tem Skinner, tem várias técnicas de leitura, e acho que no nosso livro, se vocês derem uma olhadinha, nós temos lá algumas coisas que vão pontuar para vocês. Então, é importante que você descubra
descubra, né? Eu não gosto muito de coisa muito enlatada, mas é importante que você descubra como ler melhor, não é? A minha leitura, geralmente eu preciso não só para me especializar, entender melhor, compreender melhor aquilo que eu vou falar, é óbvio que eu preciso dar 2, 3 leituras sobre o assunto. E pegando autores diferentes, pegando pessoas que possam nos dar dicas diferentes. E isso vai nos auxiliando. Então, tem gente que gosta de ler só grifando, mas tomem cuidado, quando você grifa muito um texto ou grifa muito um livro, tem hora que você já não sabe o que era muito importante e o que é apenas coisas que você achou interessante. Por isso que é importante, na hora de você se utilizar da estratégia de leitura, você se utilizar de algo que você entenda posterior, quer dizer, você compreenda melhor como se utilizar dela. Então, se é escrevendo do lado, se é tirando e colocando em outro lugar, você descubra como fazer essa leitura de uma melhor forma. Existem várias técnicas, Minayo dá, o Severino nos mostra muitos autores, né? Se nós pegarmos o Gil, ele fala bastante, Lakatos também, nos seus livros aí, se vocês tiverem facilidade de procurar no Google, esses autores, eles auxiliam muito, mas ainda é uma coisa pessoal. Cada um gosta de trabalhar a leitura de uma forma específica, tá certo? Bom, se a leitura é importante para quê? Para que eu cada vez mais observe a realidade, observe o mundo e cada vez mais fique inquieta. Né? A leitura me traz uma inquietação e essa inquietação eu posso transformá-la em questões de pesquisa, em questões a serem procuradas. Se você não se inquietar, se uma leitura que você fizer, ela não deixou nenhuma dúvida no sentido de questionamento, mas por que assim? Né? Por que não poderia ter um outro resultado? Por que não pode ter um outro fim? Se essa leitura não te despertou isso, é porque você precisa ler de novo e tirar das minúcias, né? Tirar daquilo que você talvez não tenha percebido na primeira leitura, esse questionamento. Então, a leitura é muito importante porque ela nos inquieta. E quando ela nos inquieta, ela nos leva a um ciclo de proposta, a um ciclo de planejamento, à pesquisa, a um ciclo de projeto. Vamos ao quadro, vocês vão ver que este ciclo é entendido da seguinte forma. Eu só inicio um bom ciclo de pesquisa quando eu tenho a ideia, né? Então, através das leituras, através das inquietações que vêm aí com certeza, ou no campo acadêmico ou no campo de trabalho, eu vou ter uma ideia a ser desenvolvida. Lembrando que essa ideia é um ponto de interrogação, é um questionamento. Eu não tenho resposta para ela ainda. Por isso que eu vou, então, elaborar o meu projeto de pesquisa. E ao elaborar o seu projeto de pesquisa, você vai ver que você vai ter que buscar respostas. Lembra que ele é o futuro, então eu vou questionar respostas para transformá-lo em uma realização. Né? O ozinho ficou aqui, vocês viram, né? Uma realização. Então, essa realização seria o quê? O relatório final, né? O relatório final. Ou o TCC, ou aí a monografia, ou a dissertação, seja lá o instrumento que você está precisando entregar. É um relatório final. Ou um trabalho acadêmico, viu, gente? Qualquer trabalho acadêmico deveria iniciar-se por um plano de ação. Muito bem, fez o relatório final, o ciclo traz a avaliação e, novamente, provavelmente, uma nova ideia, porque nenhum projeto deve terminar, ou nenhum relatório final, deve chegar a seu fim sem um novo questionamento. Isso aí é uma base da ciência. Todo fim me leva a um novo questionamento. No próximo lâmina, vocês vão ver, então, como se comporia, né, ou como se faz um projeto de pesquisa acadêmico, quer dizer, dentro da expectativa acadêmica, dentro da expectativa universitária. E hoje, interessante que alguém me perguntou na hora atividade, e sobre a questão da contagem de laudas, 10 laudas, eu não lembro agora qual a cidade. Então, eu comentei para ela o seguinte, olha, inicia-se a contagem de um trabalho acadêmico na
folha de rosto, que é essa aqui. Você não começa a contar na capa, você conta a folha de rosto. Mas enumerar, na realidade, ela só começa a enumerar aqui. Então, eu contaria 1, 2, essa seria 3, 4, 5, 6, 7, 8. E se tivesse aqui a referência que faltou, né? A referência do trabalho seria a página 9, tá? Então, folhas contadas e não numeradas são essas primeiras aqui, ok? E conta-se a partir da folha de rosto e numera-se a partir da primeira folha textual, que é a delimitação. Então, o seu projeto seguiria a seguinte forma: capa, folha de rosto, sumário, delimitação, objetivos, justificativas, revisão teórica, metodologia, cronograma e referência. Ok? Bom, este é um modelo de projeto, e sendo um modelo de projeto, você pode observar que ele vai atender a maioria das universidades, da academia de modo geral. No trabalho, talvez você possa torná-lo um pouco mais simples, né? No trabalho, um plano de ação, eles vão te exigir uma apresentação, os objetivos, a justificativa e o cronograma de atividades. Geralmente, no trabalho, eles simplificam. Na academia, nós estamos fazendo teoria, então eu preciso que você mostre que você sabe lidar com ela, tá? Bom, tem uma questão aqui de Vitória da Conquista da Bahia. Professora, existe um método que passo para os alunos que foi dado na época em que eu era estudante de ciências contábeis, ou seja, fazer fichamentos de textos estudados e, ao fazer esses recortes da literatura estudada, realizar os comentários ao lado dos recortes. Muito legal, o pessoal, a professora que está me passando, eu não vi seu nome, mas isso aí nós vamos até discutir na terceira aula, né? Que são os fichamentos, as resenhas, os artigos e os resumos. Quando você faz leitura, daí direcionando já para a academia, é importante que você faça o fichamento, a regra de fichamento. Mas isso nós vamos discutir na aula da semana que vem. Mas foi bom você ter colocado e adiantado essa discussão, ok? Bom, e para iniciar esse fichamento, quais as perguntas que eu devo fazer? Se for um fichamento de conteúdo, ou se for já a sua proposta de projeto, do seu plano de ação, né? Do seu planejamento, quais as perguntas que eu devo elaborar? No quadro você vai ver que as perguntas iniciam-se da seguinte forma: o que fazer? Né? Bem claro. O que eu vou fazer? Qual o tema? Olha, hoje nós trabalhamos brincando sobre isso aqui, ó, gente. A primeira parte de um projeto de pesquisa, né? Definir o tema e o problema que eu quero trabalhar. Então, vejam, o tema nada mais é do que aquele assunto especificado que você quer discutir mais aprofundado. Vocês vão ver nas próximas lâminas que eu vou trabalhar sobre isso. Então, esse tema, esse assunto geral, ele tem que ser delimitado, definido. Como que eu defino? Com os problemas. Não existe projeto, não existe pesquisa, não existe planejamento que não tenha questionamento. Não tem sentido eu partir de uma receita pronta sem questionar. Eu tenho que questionar. Então, tem que ter pergunta. Nós vamos falar sobre isso na próxima lâmina. Para que fazer? É a pergunta do objetivo, quer dizer, aqui eu tenho que estabelecer o fim, a minha finalidade, o que eu quero fazer de fato, tá certo? E por que fazer é a justificativa. Alguns alunos, sempre, até da pós-graduação, me perguntam assim, mas existe diferença no objetivo e na justificativa na hora de montagem do projeto? Claro, pessoal. Objetivo é a minha finalidade, eu tenho um fim a chegar, eu tenho algo que eu estou lá projetando. E a justificativa são os argumentos que justificam um tipo de trabalho, tá? Como fazer? Então, são as metodologias. A aula passada, nós vimos os tipos de métodos, falamos um pouco sobre os tipos de pesquisa. É aqui no projeto que eu tenho que elaborar agora, que eu vou ter que colocar essas informações e conhecimentos. Onde fazer, o local, o campo de pesquisa, com o que fazer, quais os recursos que eu vou me utilizar, se são técnicas de entrevistas ou não, e aí vão fazer, e o cronograma,
Tá? Então, essas perguntas, por favor, guardem para qualquer planejamento, para qualquer atividade de pesquisa, elas são imprescindíveis. O que, para quê, por quê, como fazer. E dentro deste como fazer, onde, quando e com que. Certo? Muito bem. No próximo slide, vocês vão ver que como nós iniciamos o tema para delimitação. Na nossa aula atividade, eu pedi para que vocês escolhessem, né, em dupla, primeiro individualmente, depois em grupos, escolhessem alguns temas para delimitar. Vocês fizeram isso? Então, vamos ver, alguém aí comecem a mandar algumas atividades daqui a pouco para a gente estar observando se está correta. Quando eu pergunto um tema, é o assunto, né, que eu quero abordar, mas delimite esse assunto. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar sobre a formação do cientista contábil, tá certo? Eu quero estudar como que ele se forma, quais são as disciplinas que formam esse cientista contábil. Eu estou delimitando, né? Eu estou pensando como que esse profissional das ciências contábeis está sendo formado. Eu já estou delimitando o quê? O meu tema, tá certo? Escolher um tema significa eleger uma parcela delimitada, não é algo abrangente. Por exemplo, eu lembro lá que na aula atividade, algum polo mandou Lava Jato. Mas o que é da Lava Jato você quer ver? Você quer ver a atuação da Polícia Federal, você quer ver os envolvidos, você quer ver especificamente o quanto de tributos eles tiraram do Brasil? O que você quer ver? O quanto de rombo eles deixaram? O que isso significa dentro de um imposto? Sei lá, você tem que delimitar, ok? Delimitado este assunto, você estabelece os limites e as restrições, aquilo que dá para fazer e aquilo que não dá para fazer. Pessoal, pense bem aqui comigo. Tem assunto muito interessantes, mas que muitas vezes não terá argumento suficiente para você, né, conseguir aí determinar um caminho, determinar como trabalhar. Tá? Então, tem assuntos que são muito interessantes, mas às vezes não podem ser tratados porque não tem aí argumentos ou não tem a base científica necessária. Lembrando que eu estou chamando a ciência para a nossa discussão. Muito bem, escolhi o tema, ótimo. Agora eu vou fazer o quê? Eu volto um pouquinho para a tela para chamar Falei que volto para a tela, não, né? Eu volto um pouquinho aqui para a câmera para chamar a atenção de vocês sobre algumas coisas interessantes, né? Depois que eu estabeleci, que vocês fizeram a atividade, estabelecemos uma temática e dentro dessa temática eu vou delimitar mais um pouquinho, ok? Tudo bem. Agora eu já venho com as minhas certezas, eu já venho com o que eu sei, com o que eu já li no jornal, já li na revista, já li ou peguei da opinião do colega, ou aquilo que os outros falam do senso comum. Agora é que é a diferença da ciência para o senso comum. Né? É agora que se faz realmente o pesquisador e o cientista. É o momento dele perceber que todas as coisas que ele já sabe ou que ele entende que sabe são questões colocadas como senso comum, ou senso popular ou informações jornalísticas. Agora, como pesquisador, ele vai fazer a pergunta, a inquietação, o momento do questionamento. Então, este é o diferencial de um trabalho científico ou de um trabalho acadêmico pensado criticamente, de um trabalho acadêmico, muitas vezes, que não foi nem refletido. É um monte de recortes que são colocados dentro do corpo daquele trabalho, e repassado, muitas vezes, aí para, né, o seu orientador, para o seu professor. Então, o que nos diferencia na pesquisa científica é exatamente essa, a decisão de estabelecer, né, o questionamento, a pergunta em si. O pessoal de Colíder, Mato Grosso, está mandando aqui uma pergunta e eu vou ler. Tema, tomada de decisão
Problema, no processo decisório, quais os aspectos são fatores de sucesso na tomada de decisão? Aí, legal, né? Então, olha, no processo decisório, quer dizer, no momento da decisão, da tomada de decisão, a tomada de decisão eu vou buscar teoria onde? Aí isso nós vamos conversar. Tomada de decisão não está muito aberto? Será que nós não temos que fechar um pouquinho mais? Tomada de decisão em que? Ou onde? Lembra lá na discussão da temática? Delimita um pouco mais. Tomada de decisão nas empresas ou nas organizações, não é? Tomada de decisão pelo gestor. Olha lá, eu pus um sujeito de pesquisa, percebeu? Então, só tomada de decisão é um assunto muito abrangente ainda. Precisamos focar. Agora, o problema está certíssimo. Olha a pergunta. Então, vamos ao problema para tentar exercitar bem isso. No quadro, os problemas, eles compõem-se, não é? Ou a discussão da temática e dos problemas, elas se compõem-se de uma ideia de atualidade, de relevância, de conhecimentos do pesquisador. Ninguém vai inventar estudar algo que nunca viu, porque isso daí vai dar um trabalho muito grande. E um alinhamento entre o orientador e o programa. Aqui está de pós, viu, gente? Mas é um programa da graduação, um programa de planejamento, seja ele qual for. E aí você consegue, então, na próxima lâmina, estabelecer as perguntas, né? Então, vamos perguntar. Como são as coisas? Quais as suas causas? Quais as suas consequências? Por exemplo, naquela brincadeira que eu falei, tentando descobrir a formação do cientista contábil, eu começaria a perguntar como são tratadas as disciplinas de ciências contábeis, né, na formação de uma universidade, seja estadual, privada, seja ela qual for. Quais são, né, as causas de eficiência e eficácia que vão apontar no campo do trabalho? Quais as consequências de formar cientistas contábeis? E aí vai. Então, sempre você está lidando com perguntas. E essas perguntas têm que te embasar ou têm que te responder algumas outras questões. Na próxima lâmina, essas outras questões estão postas. Por exemplo, todo problema, ele tem características. Então, esse colega que mandou aí a sua atividade já como questionamento, observe se ele estava em forma de pergunta. Estava? Estava, corretíssimo. Estava claro e preciso? Sim, estava claro e preciso. Aquele problema apresentado era empírico ou observável? Empírico de experiências, viu, gente? E observável? Sim, ele pode ser tanto empírico quanto observável. A gente vê isso na prática. E ele é passível de resposta? Sim, ele é passível de resposta. Fiz o meu questionamento, fiz minhas perguntas, passei por essas características? Perfeito. Eu posso continuar a tarefa de delimitação do meu problema. Agora, eu tenho que perguntar para o meu problema. Qual é a sua natureza? Como assim, Elisa? Olha, eu quero fazer uma pesquisa, eu quero fazer um trabalho no campo prático ou no campo intelectual. Eu tenho que decidir. Se for no campo prático, provavelmente os meus questionamentos tentarão subsidiar ações ou avaliar ações. Muitas vezes a gente avalia teorias, né? Avalia propostas dentro do processo. Eu posso escolher alternativas e também prever acontecimentos. Então, eu estou no campo da ação, da prática. Agora, se eu definir no meu trabalho, no escopo do meu problema, que ele é uma pesquisa de natureza intelectual, eu vou ter que, então, esclarecer os objetos que envolvem a minha temática, especificar as ocorrências e testar as teorias que o embasam. Percebem? Então, todo problema, ele vem caracterizado, não é simplesmente uma questão jogada, ele vem caracterizado em perguntas claras, concisas e objetivas que me permitam navegar ou sobre a prática, ou sobre a teoria, ou sobre a intelectualidade, não é? Ou sobre a teoria. Alguém vai me perguntar aí com certeza, professora, na hora de escolher no trabalho acadêmico, ou se eu estiver fazendo um plano de ação dentro da empresa, e que ele
tenha essas duas características, prática e teoria, eu posso desenvolver? Claro, né? Muitos dos trabalhos aí que nós observamos em congressos de trabalhos empresariais, congressos acadêmicos e muitas vezes de empresas mesmo, os trabalhos são compostos de teoria para dar a argumentação, a sustentação e a prática, quer dizer, a sua realização como será feita, ok? Então, dentro dessa especificidade, eu preciso bater e peço muito para que vocês prestem atenção sobre isso. Não existe pesquisa se não tivermos problema. Se você não tem problema, né? Olha lá o gato falando para ele, ó, você não tem caminho, qualquer caminho vai. Então, não existe uma pesquisa, seja ela acadêmica ou num plano de ação empresarial, que ela não tenha que ter os seus questionamentos, os seus pontos de interrogação. Depois que esses pontos de interrogações já foram colocados em seus trabalhos, com certeza, então, você pode começar a definir para que fazer, né? Que são os objetivos. No quadro, esses objetivos são assim traçados. Falei no quadro, no quadro. Então, perdão, eu pulei a parte da atividade, né? Então, vamos voltar. Então, depois dos problemas, eu preciso que vocês desenvolvam agora, em dupla, aquilo que vocês já estavam fazendo, só que agora, a partir das minhas explicações, né? Eu preciso que vocês me mandem aí a questão de um tema e um problema bem formulado, para que a gente escolha e observe se eles têm, né? Uma questão de atualidade, viabilidade, clareza e precisão. Então, gente, é bem interessante esse exercício. Vamos pegar aí uns minutinhos e eu gostaria que vocês enviassem. A questão da viabilidade não pode ser esquecida, porque muitas vezes a gente propõe aí uma coisa muito grande e não consegue. Se ele tem uma visão clara e como nós vamos trabalhar essa ideia. Vamos aguardar uns minutinhos para receber essas mensagens de vocês, ok?
Pessoal de Itaiobeiras, Minas Gerais, colocaram a seguinte temática. Vamos pensar junto para ver se tem alguma coisa que a gente pode melhorar. A real situação da falta d'água. Eu vou pegar primeiro o tema, tá? A real situação da falta d'água. Pessoal, você não percebe aí com a palavra real? O que é real num trabalho científico? Você percebe como você já está colocando um juízo de valor? A palavra real é um juízo de valor, você já está partindo de alguma hipótese, você já está partindo do senso comum. Então, se você quiser trabalhar isso cientificamente, essa palavra tem que desaparecer. A palavra a real situação já é uma intuição, uma indução de que você vai partir por um lado e não por uma pesquisa. Então, por exemplo, a situação da falta d'água ou os problemas, né, da falta d'água e as organizações empresariais, alguma coisa assim. Eu nunca posso pôr juízo de valor, tá? Então, a real situação, por quê? Existe uma falsa situação? Perceberam onde que eu estou questionando? E o problema, o que provoca a falta d'água, está correto, está corretíssimo, ok? Então, assim, eu só pediria para vocês repensarem essas palavras de julgo de valor. Muito bem. Venceslau Braz, lá aqui do Paraná, diz o seguinte, NFC, a nota fiscal do consumidor eletrônica, tá. E... né? Cadê o tema? O que você quer ver da nota fiscal do consumidor? Né? Então, o tema não está claro. Você só pôs lá a nota fiscal do consumidor eletrônica. Tá, mas o que você quer questionar? Então, tem que ter um tema completo. O título do teu trabalho vai ser, pelo que eu estou entendendo aqui, ó, os empresários estão cientes das obrigações, que é a pergunta, a questão, né? O problema. Então, provavelmente, vocês querem estudar a questão das tributações, né? A importância da nota fiscal para o processo tributário do Estado, e as organizações empresariais. Só a NFC não é um trabalho de pesquisa, tá? Então, repensa aí a construção da temática. Novamente, comentando para vocês. Lembra, o tema, eu pego o assunto, mas dentro desse assunto, eu tenho que colocar a sua delimitação. Eu quero falar de nota fiscal do consumidor eletrônica. Muito bem, é uma obrigação de uma lei. Eu poderia colocar a lei número tal, 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 e as notas fiscais e as obrigações das empresariais. Sei lá. E aí, em cima dela, fazer aquela pergunta, ok? Belo Horizonte, Pampulha, tem uma tia que mora aí. Tema, corrupção no Brasil. E também está aberta. Qual que é o tema? O que você quer estudar? Corrupção no país Brasil. Tá, mas a corrupção de quando? Do quê? A corrupção do Estado? A corrupção das pessoas, dos empresários que pagam, que não declaram as suas, ou tem caixa 2, né? Você quer discutir a corrupção no sentido das pessoas corromperem as outras por uma questão de vantagens indevidas? O que da corrupção? Está faltando alguma coisa nesse tema para que você possa realmente estudar. Pela pergunta científica, nós poderíamos dizer assim, como combater a corrupção nas compras de votos? Veja, a tua pergunta está me levando a entender que você quer discutir a corrupção no Brasil, um estudo sobre o voto brasileiro, ou alguma coisa assim, ou a questão da história do voto e o processo de corrupção, alguma coisa nesse sentido. Perceberam que não é só jogar o assunto, você precisa trabalhar na temática elementos que lhe propiciem sair da ideia do senso comum, do senso popular, para desenvolver a pesquisa científica. Espero ter contribuído. E depois desse tema trabalhado melhor, é por isso que eu gosto da aula aqui, porque a gente pode observar o que vocês estão pensando e já pedir para vocês reelaborarem, né? Então, lembra, eu falei assim, por exemplo, vamos pegar lá, a formação dos cientistas contábeis no EAD da Unopar. Eu quero este é meu tema. O que permeia esse meu tema é o quê? O sujeito, cientistas contábeis, eu vou me debruçar na formação dele, mas a formação, e essa formação é o quê? Como as disciplinas que ele está estudando, como elas são colocadas e tudo mais. Quer ver esse exemplo na prática? Vamos aos objetivos. Lá no quadro, os objetivos vão demonstrando que
é o meu para quê, né? É o meu final, é o que, para que eu quero desenvolver esse trabalho. Então, o que você deseja fazer, né? E como pretende alcançar isso? Então, vamos dizer que o objetivo geral é aquela questão maior, né? Que envolve o assunto. Então, na ideia, por exemplo, da formação do cientista contábil, eu colocaria assim, analisar, por exemplo, analisar como estão sendo formados os cientistas contábeis na Universidade Unopar, no EAD, tá? Então, eu fiz meu objetivo geral. Para alcançar esse objetivo geral, eu vou desmembrá-lo. Os objetivos específicos, eles são o desdobramento, ou a forma de desdobrar o objetivo maior, que é o geral. Então, aqui eu poderia verificar ou identificar, né? Identificar quais são as disciplinas que os cientistas contábeis estudam no EAD. Esse é um objetivo específico. Verificar a relação das disciplinas estudadas pelos cientistas contábeis na Unopar do EAD com o mercado, a importância para o mercado de trabalho. Qualquer coisa assim. Então, vejam, aqui estão minhas metas no objetivo específico. E uma coisa que eu queria chamar a atenção e que vocês estão vendo, todo objetivo ele inicia-se com verbos de ação. Verbos de compreensão, verbos e mais verbos. Todo objetivo ele só existe na medida em que eu ponho uma ação nele, uma compreensão, uma análise dentro deste processo, ok? Então, todo objetivo, seja ele específico ou seja ele um objetivo geral, eu tenho que colocar verbos. Por isso que vocês encontram, se vocês jogarem no Google verbos de pesquisa, vocês vão ver que vão cair em um monte de verbos aí, páginas de letras, né? Páginas de metodologia também, que te possibilitam a verificar cada verbo para cada tipo de ação que você queira desenvolver, ok? Então, fazer objetivo, primeira coisa, iniciar com verbo. Segunda coisa, não é o momento de ficar contando historinha nem justificar nada. É o momento de ser rápido e preciso. Objetivo, analisar a formação do cientista contábil. Aonde? Em algum lugar. Objetivo específico, identificar as disciplinas que o formam. Veja, tudo bem, uma ação possível, uma ação clara, objetiva, não é? Fica uma coisa até muitas vezes aí repassada e comentada, mas muitas vezes na hora de fazer o aluno esquece desses pequenos detalhezinhos. Feito o objetivo, qual que é a outra parte que eu vou fazer então para o meu projeto? Agora é a hora de convencer o outro, o seu orientador, o seu tutor, o seu professor, de que você tem os elementos, né, de importância dessa temática para discutir com eles para fazer uma pesquisa. Então, a justificativa é o porquê fazer. Então, é um momento de você criar, né, de você desenvolver aí os argumentos. E você sabe, uma pessoa que tem argumentos fortes, argumentos precisos, argumentos estudados, argumentos que saem daquele senso comum, do oba-oba, né? Aqueles argumentos que muitas vezes não têm consistência, esses argumentos eles vai encher os olhos de quem vai ler. Né? Então, você sabe quando é uma pessoa que tem argumento seguro, firme, você percebe nas falas dela, ou nas palavras dela, ou na escrita dela, uma certa confiança no que ela está te apresentando. E é isso. A justificativa é você passar confiança àquele que vai te ler, né? Aquele que vai ler o teu material, é passar uma confiança para que ele desenvolva aí os mesmos caminhos, as mesmas ideias que você está fazendo. Por exemplo, no quadro, a justificativa se apresenta assim. Vamos ver ao quadro. No quadro, podemos observar que o leitor, né, deve ser convencido. Então, você tem que me convencer.
tá? Então, convença que esta pesquisa é importante. É o porquê ela é importante. Então, provavelmente, sua justificativa terá 1, 2, 3 parágrafos de argumento. Por quê? Porque você vai usar argumento. Por exemplo, novamente pondo um exemplo na prática aqui. A formação do cientista contábil na universidade, né, do IEAD. Muito bem. Então, primeiro eu quero convencer vocês que a importância de ler, de desenvolver essa pesquisa, de se fazer essa pesquisa, é porque eu vou discutir a formação, né? A formação dos indivíduos da universidade, independente do curso. Depois, no outro parágrafo, eu vou construir uma justificativa para convencer vocês, convencer meu orientador, o meu tutor, que é importante pensar a formação do cientista contábil, porque o cientista contábil hoje no mundo, ele tem que estar participando com o conhecimento. E aí eu vou elaborando as minhas justificativas. Então, ela é uma proposta de relevância, né? Então, a minha pesquisa é relevância. E para você ver se seu tema é relevante mesmo, você se pergunta, esse tema é relevante? Bom, como eu trabalho com a educação, como eu trabalho com os conhecimentos que envolvem a formação de profissionais, para mim, estudar como vocês estão sendo formados seria relevantíssimo, né? Seria muito importante. Quais os pontos positivos dessa minha proposta de estudo e as abordagens? Eu tenho que ver se ela realmente vai me agregar. Claro que vai, eu dou aula na ciência contábil, então saber como eles estão sendo formados, isso é muito importante. E quais as vantagens e benefícios? Claro que cada um aí colocando essas questões de justificativa no seu determinado território. Na próxima lâmina, feito essa questão da justificativa, eu vou então analisar se ela atendeu esses requisitos, tá? Os motivos ou as motivações de uma investigação. Elisa, quando você pega um projeto de pesquisa de alguém para analisar, você parte desses pressupostos aqui? Sim, isso no mestrado, no doutorado. Quando nós pegamos um projeto de pesquisa para avaliação, você parte do processo da verificação do que se ele está te dando os elementos necessários. Por exemplo, ele mostrou que esse tema é abrangente, que é um tema que tem uma discussão muito grande a ser feita ainda. Ele te deu as definições de abordagem, como os teóricos, como aqueles que pensam, ou mesmo como as revistas, como que elas te abordam essas questões? Muito bem. Ele explicou a viabilidade, quer dizer, é um estudo que vai ser viável, é um estudo que não vai ficar apenas teorizando, mas ele vai se tornar viável dentro do processo. Ele mostrou as referências, elas são originais? Essas referências são realmente referências que estão atuais, elas trazem elementos novos para a discussão? Tem inovação? O quadro teórico que ele te apresenta é o quadro mais conhecido? Ele apresenta a justificativa como a utilização e sua realização? Então, essa parte da justificativa, ela é muito importante porque ela imprime ao seu trabalho, ela vai expressar no seu trabalho as principais, vamos dizer assim, os principais elementos que vão me convencer a lê-lo. Então, é na justificativa que depois vai se transformar numa excelente introdução. Santa Maria está perguntando aqui o seguinte, professora, na minha justificativa eu posso fazer referência sobre autores que já abordaram sobre esse assunto? O Roberval, no projeto, uma das estratégias é essa mesmo, Roberval, é você pegar, primeiro você apresenta a sua relevância, por que você acha que vale a pena estudar aquele determinado tema, e aí você vai argumentando com os autores que já estudaram, ou os autores que trouxeram elementos que ainda são passíveis de serem resolvidos ou até passíveis de serem negados perfeitamente. É na justificativa do projeto que a gente vai colocando esses autores, mas não é o momento de pôr a citação, tá? Você pode até colocar uma ou outra. É o momento de você referenciar a eles. Você vai ver que aonde nós vamos pôr a citação é na revisão teórica.
tá? Então, é o momento assim, eu falo, olha, eu vou dialogar com fulano de tal, né? Por exemplo, lá nas ciências contábeis, com fulano, beltrano, só que não é o momento de você entregar todo o jogo dele ainda. Você deixa mostrando que será feito um diálogo, tarará, tarará, tá bom? Castanhal da Paraíba, é FAMAC, né? Sempre peço para que a justificativa seja pelo menos 3 parágrafos, não muito extenso. O primeiro justifica para a graduação, o segundo para a sociedade, o terceiro para a pesquisa, como agregou valor. Eu também faço isso também. Eu comento para os alunos que se você conseguir dar conta, né? A Minayo dá muito essa estratégia, o próprio Severino e o Lakatos também falam sobre isso. Mas, assim, vamos tentar ver se tem um pouquinho mais elementos, né, para serem colocados aí enquanto reflexão e discussão. Muito bem, se chegamos aqui até a justificativa do meu projeto, do meu planejamento, eu consigo, então, dar encaminhamento à revisão teórica. Que aí, viu, Roberval, né? Que é aí que nós vamos, então, dialogar com a teoria. Vamos ao quadro? A questão da revisão literária, também conhecida como marco teórico, né? Ela é conhecida como uma revisão bibliográfica, dependendo do projeto e para qual universidade você for entregar, ela vai receber um nome. Geralmente, quando se fala na revisão da literatura, é porque ela vai nos dar elementos já estudados de pesquisadores. Agora não é hora de Wikipédia, viu, pessoal? Não é hora de, vamos dizer assim, grandes revistas. Tá? As revistas podem aí aparecer, Exame, Veja, mas agora é a hora de você dialogar com o seu CRC, né? Com as revistas científicas da tua área de ciência contábil. Então, você vai procurar quem já escreveu sobre o seu tema. Então, quais são os autores? Tem muito. Escolha os mais atuais, aqueles que estão publicando, né? Aqueles que estão nas revistas científicas, nas revistas acadêmicas. Melhor lugar para se pesquisar não é nem em livro num primeiro momento, viu, gente? Primeiro momento, o lugar para se pesquisar é verificar o que os nossos pares estão escrevendo. Então, são nas revistas científicas, são nos congressos, são nos seminários que eles apresentam as abordagens, para daí sim você selecionar a abordagem que você quer tratar. Então, quais aspectos abordados pelas pesquisas e quais as abordagens que você vai tratar? Então, aqui já é o momento das citações, que nós vamos falar na aula que vem também. É o momento de você começar a construir um texto. Aqui, o texto, ele é um texto teórico, tá? Na revisão da literatura ou revisão bibliográfica, é um texto teórico. E quais as lacunas, ou as brechas que os autores ainda não trabalharam na literatura. Então, portanto, a revisão da literatura, ela é muito importante. Por quê? Porque é nesse diálogo, né, com os teóricos, num primeiro momento com as pesquisas científicas, deixa os livros acadêmicos, os livros didáticos um pouquinho de lado, quando você estiver fazendo a pesquisa. Não agora, tá? Agora você tem que se pautar, tem que ler o nosso livro, tem que ler o livro de todas as disciplinas que estão por aí, que estão formando você nesse semestre. Mas quando você vai fazer uma pesquisa mesmo, você tem que buscar o artigo do seu colega. Como é que eles estão tratando aquele tema na atualidade, como é que eles estão discutindo, para daí depois você voltar para essa fonte primária que nós vamos falar nas metodologias. Mas antes de entrar nessa discussão da metodologia, que eu acho que é a parte mais pesada mesmo para o aluno, que é a parte mais difícil do pesquisador decidir, entender ou muitas vezes fazer essa triangulação da teoria com a prática e o método. Eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo, que ele é bem motivador. Ele mostra como um pesquisador, na mesa de um boteco, ele começa a teorizar e a dialogar com os seus clássicos, com os seus teóricos. Vamos ao vídeo. .
Even before Isaac Newton's day, apples fell. Always downwards, never upwards. No one thought about it. That's the way things were. The Englishman, Isaac Newton, did think about it. Why, he asked, does the apple fall vertically downwards? What force is pulling it? This question led Newton to develop the idea of gravitation as a universal force. It became the basis of one of the most important scientific works of all time, the Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, the mathematical principles of natural philosophy. Olha o que está chegando. Ai, ai, ai. Respirem fundo. Ô, Nash, que tal tirar a cara desses papéis por 5 segundos, hein? Ainda não estou pagando cervejas. A gente não está aqui pela cerveja. Concordam que ela devia se mover em câmera lenta? Acham que ela vai querer festa de casamento? Que tal espadas, pistolas ao amanhecer? Vocês não sabem de nada. Lembre-se da lição de Adam Smith, o pai da economia moderna. Em uma competição, a ambição individual é o bem comum. Exato. É cada um por si, senhores. E quem sobrar fica com as amigas. Eu não vou querer sobrar. É, e é fácil levar uma loura até a água. Difícil é fazê-la beber. Não foi o que ele disse. Ok, ninguém olha, ela está olhando, hein? Eu acho que é pro Nash. Não dá pra acreditar. Ele pode estar com a vantagem agora, mas esperem só ele abrir a boca. Lembram-se da última vez? Que ela vai ficar pra história. Adam Smith precisa de revisão. Do que você está falando? Se todos competirmos pela loura, nos bloquearemos e nenhum de nós irá ganhá-la. Então partimos para cima das amigas. Mas todas elas darão fora na gente porque ninguém gosta de ficar em segundo. Mas me pergunto, e se ninguém for na loura? Não ficamos no caminho dos outros e não insultamos as outras garotas. É o único jeito de vencer. Todos nós vamos pra cama assim. Adam Smith disse que o melhor resultado é quando todos no grupo fazem o que é melhor pra si, não foi? Foi isso que ele disse, não foi? Incompleto. Incompleto. Tá? O melhor resultado é obtido quando todos no grupo fazem o que é melhor para si e para o grupo. Nash, ora, se isso não é um plano para ficar com a loura, então vá para o inferno. Dinâmica dos governos, senhores, dinâmica dos governos. Adam Smith estava errado. E lá vamos nós. Cuidado. Obrigado. Então, é muita pretensão nossa, não é? Mas é verdade, ao discutirmos numa mesa de bar, criarmos as suposições, as hipóteses, nós não tínhamos falado aqui ainda em hipóteses, exatamente porque do marco teórico, da revisão teórica, é que nós vamos escolhendo, vamos criando os nossos argumentos de suposição, de resposta para aquelas questões que já foram feitas. Mas lembre-se, o projeto não é um lugar para pôr a resposta ainda, mas é dialogar com essa resposta. Aonde que vai estar a resposta construída, bem elaborada e bem apresentada? É lá no relatório final, ou trabalho de conclusão de curso, ou na monografia, não é? Quando você faz uma especialização, ou na tese, quando você faz um doutoramento, ou quando você faz uma dissertação e se torna um mestre na universidade. Então, vejam, os caminhos das nossas hipóteses, elas vão sendo alimentadas, né? A hipótese é uma afirmativa, é uma ideia afirmativa sobre algo, ela vai sendo alimentada a partir das escolhas teóricas que nós vamos elaborando no nosso projeto de pesquisa. Observaram? Bom,
Terminada essa parte, nós vamos entrar, então, no projeto, aquilo que nós, da ciência, da pesquisa científica, batemos e exigimos muito dos nossos acadêmicos, que é a discussão da metodologia. É claro que vocês aí de Ciências Contábeis falam, mas para nós eles não exigem muito, tal. De verdade, às vezes é verdade. A graduação, por exemplo, vocês vão fazer um relatório, que é da sua, das questões aí dos últimos anos que vocês vão fazer como práticas, mas talvez a metodologia não seja nem ainda tão exigida. Mas se você for para uma especialização, você terá que desenvolvê-la. Então, é importante já treinando o que nós podemos trabalhar sobre isso. Então, a metodologia é a hora de responder o como fazer. Como vou fazer isso se tornar uma peça científica? No quadro vocês vão ver que as questões que envolvem a metodologia ou os procedimentos metodológicos, elas possuem dois grandes elementos. A classificação do método que você terá que apresentar e as etapas desse método. Então, dois grandes componentes. A classificação do método. O que é a classificação do método? Na próxima lâmina, vocês vão ver que é o desenho metodológico que se pretende adotar. Elisa, mas o que é um desenho metodológico? Vamos à prática. Eu tenho que decidir, construindo o texto, tá? Eu tenho que escrever no meu texto de projeto se a minha pesquisa, ela será elaborada com uma natureza básica e aplicada. Lembra da aula passada? A básica é aquela que vai se prender às discussões mais teóricas, metodológicas, e aplicadas é algo que eu quero ver na prática. Provavelmente, todos os trabalhos que vocês desenvolvem na ciência contábil, na minha área, eu uso mais básica. Na de vocês, que é ciências sociais aplicadas, já está falando, né? Você vai escolher, optar, do ponto de vista de natureza, de uma pesquisa aplicada, ok? Muito bem. Escrito isso num parágrafo, daí eu vou desenvolvendo. Essa pesquisa aplicada eu vou fazer em qual método? Olha, gente, na maioria das vezes eu uso o método dedutivo ou o método hipotético dedutivo. Por que o método hipotético dedutivo? Porque ele parte de uma hipótese para resolver um problema dentro de uma generalização. Lembra que o dedutivo parte de uma questão geral para particular? Então, é mais ou menos isso. Eu vou usar uma pesquisa de natureza aplicada, utilizando-se do método hipotético do dedutivo. Do ponto de vista de abordagem, eu vou fazer uma pesquisa quali ou quanti. Mas eu preciso distinguir isso, eu não posso fazer as duas? Eu posso fazer as duas, tá? Eu posso fazer quali e quanti, ou eu posso fazer só qualitativa ou quantitativa. Lembrando, na aula passada, a qualitativa trabalha com as questões que vão buscar mais análise, a compreensão dos sujeitos ou dos objetos de pesquisa, e a quantitativa vai chamar a pesquisa estatística, vai chamar a estatística, vai chamar a questão, às vezes, da pesquisa até de opinião, para tentar forçar os dados, apresentar dados aí, ok? Muito bem, ainda na classificação do método, eu tenho que explicar quais são as minhas pesquisas de objetivo, ou seja, eu vou fazer uma pesquisa exploratória, não, vou fazer descritiva, vou fazer uma explicativa, ou vou fazer aqui um estudo de caso. Lembra que nós falamos na aula passada? Então, eu tenho que definir qual tipo de pesquisa eu vou utilizar enquanto objetivo. Já deu mais um parágrafo de trabalho. E do ponto de vista de procedimentos, são as pesquisas que eu vou me utilizar para alimentar a pesquisa que eu estou trabalhando. Por exemplo, se eu estivesse fazendo uma pesquisa de estudos de caso, que era da formação do cientista contábil, ok? Eu vou precisar de uma pesquisa bibliográfica, de uma pesquisa documental. Por quê? Porque eu vou precisar dos documentos da UNOPA, das ciências contábeis, para levantar quantos alunos, quais são os alunos, sua formação, barará, barará. E também, muitas vezes, de uma pesquisa de campo. Eu poderia mandar questionário para vocês responderem, e aí eu estaria realizando ou idealizando uma pesquisa de campo, tá? Então, esses tipos de pesquisa são do ponto de vista de procedimento.
E a questão, na próxima lâmina, das etapas do método. Como assim etapa? Olha, pessoal, se você for fazer só uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa documental, provavelmente você não vai se utilizar da etapa do método e nem dos procedimentos, que serão a questão aí, muitas vezes, aquilo que envolve a pesquisa de campo, aquilo que envolve entrevistas ou formulários e tudo mais. Mas se você utilizar qualquer questão que exista sujeitos, ou seja, por exemplo, os alunos do EAD de Ciência Contábil, eu tenho sujeitos, alunos, não é? Então, eu tenho que definir aonde, né, como e com quem. Então, aqui os alunos, né, com quem, os alunos, como que eu vou fazer através dos documentos da própria Unopar e onde? A Universidade Unopar. Tá certo? Defina a população e o universo da pesquisa, todos os alunos de Ciências Contábeis, de todos os polos, ou apenas o polo 1, polo 2, como é que nós vamos fazer isso? Vamos indicar a nossa amostragem, então, por exemplo, no primeiro momento, já pensou, tem tanto polo, gente, eu não tenho noção de quantos alunos nós temos aqui no curso de Ciências Contábeis, então, eu vou ter que fazer uma amostragem, muitas vezes não dá para abarcar todo o universo de aluno. Indicar como e onde eu vou fazer e indicar como serão avaliados esses dados analisados. Então, por exemplo, eu vou analisar esses dados, eu vou verificar esses dados com estatísticas, né? Eu vou fazer gráficos, eu vou fazer tabelas. Como é que eu vou fazer? Então, é a hora da gente explicar como esse método é colocado na prática. E também, aí, a proximidade dessas etapas, eu já chego na técnica. Vamos à próxima lâmina? A técnica como instrumentos de coleta de dado. É importante que a gente parar para pensar um pouquinho sobre os dados secundários e os dados primários. O que são dados secundários e o que são dados primários? Dados secundários, pessoal, é aqueles que nós vamos coletar, já estão coletados. Então, por exemplo, IBGE, né? Então, IBGE é um dado secundário, DIEESE, muitos dados aí que são colocados a próprio censo. O censo, né, da economia, do Banco Central. Então, são os bancos de dados que são nos colocados como anuários e eles podem ser utilizados na nossa pesquisa desde que nós apresentemos para eles a questão do que mesmo? Da referência bibliográfica. E os dados primários são aqueles que são obtidos e colhidos pela nossa pesquisa. Por exemplo, no nosso caso, se eu estivesse trabalhando aí com a formação do cientista contábil, os polos e tudo mais, nós estaríamos utilizando o quê? Utilizando os documentos, aquilo que os nossos alunos estão aí como dados primários, né? E não secundário. Então, dados primários são esses elementos. Também para desenvolver esses dados, né, a pesquisa com dados primários ou dados secundários, quais são geralmente os instrumentos? Bom, eu posso usar documental? Posso, desde que a instituição me permita, a organização ou a empresa me deem, né, os documentos dela, ou se não, eu posso ir a campo. E se eu for a campo, quais são os instrumentos que geralmente são utilizados pelas pesquisas qualitativas, né? São utilizados pelas pesquisas de campo qualitativas que vão direto ao consumidor, vão direto ao sujeito e vão fazer as suas pesquisas. Então, vamos ao quadro para verificar quais as técnicas que nós teríamos. Nós teríamos a técnica de entrevista, e ela é uma técnica muito interessante porque ela vai fazer com que o pesquisador faça perguntas ao sujeito pesquisado e ali dentro daquelas perguntas ele tente buscar as informações ou aprofundar-se nas discussões ali apresentadas. Então, a entrevista tem maior profundidade e ela deve ser gravada, transcrita e com autorização. Ela tem vários tipos de entrevista, né? A gente poderia dar exemplo, o antigo Jô Soares, Marília Gabriela, vocês podem ver assim, muitos
dos jornalistas que entrevistam na televisão, cada um tem um procedimento, semi-estruturada, estruturada, então cada um se utiliza de uma forma. Mas essas entrevistas só realmente se eu fosse para pesquisa de campo ou buscar uma pesquisa de opinião. A pesquisa, a técnica da entrevista, eu tenho que estar presente. A pesquisadora tem que fazer a entrevista, tá? Já na outra lâmina, você vai ver que o questionário ou formulário não precisa, o pesquisador estar presente, ele pode enviar. Então, o questionário é quando o pesquisador envia uma série de questões por escrita, explicadas. As perguntas podem ser abertas, pouco estruturadas, fechadas, estruturadas, ou podem ser em escala, né? Existe uma escala chamada de Likert, que muita gente utiliza, e que são encaminhadas via e-mail, muitas vezes, hoje em dia, pela internet, existem até programas específicos para isso, né? E os formulários também são apresentados por escritos, mas o pesquisador é que assinala as questões e tudo mais. Então, olha que interessante, tanto para o formulário quanto para o questionário, o pesquisador deve desenvolver um cabeçalho. Isso é determinante, ok? Eu tenho que fazer a explicação no cabeçalho para que a pessoa receba e saiba por que está respondendo. Terminado isso, eu posso entrar, então, na última parte, que é o cronograma da minha pesquisa. E, gente, o cronograma não tem segredo. Cronograma é aquilo que a gente se propõe, né? É aquela coisa de meta a atingir. Geralmente, você inicia com aquilo que você está começando mesmo a fazer, que é a pesquisa bibliográfica, documental, e separa no tempo que você tem para a entrega daquele material. E nesse tempo, você distribui os procedimentos que você vai fazer, não é? Como você vai terminar, quando você vai redigir e tudo mais. Aqui seria um ano, praticamente, pensando num projeto de pesquisa que vai ser realizado num relatório final dentro de uma proposta de 12 meses. Tem vários tipos de cronogramas, esse aqui é só um exemplo para vocês observarem, ok? Então, dentro dessa discussão, ainda teríamos, por final, a referência, ok? Então, a referência é a obrigação de colocarmos tudo o que nós utilizamos dos outros. Gente, isso é imprescindível. Quer deixar o teu material, o teu trabalho acadêmico hiper bonitinho, hiper legal? Os tutores vão sorrir até, os tutores vão ficar muito alegres? Vocês me coloquem as referências. Por quê? Porque é uma maneira científica de dialogar no trabalho acadêmico. E sobre as referências nós conversamos mais aprofundadamente. Eu mostro alguns passos para vocês fazerem na aula que vem, tá certo? Citar referências utilizadas, a construção do projeto é importantíssimo. Pessoal, praticamente chegamos ao fim da elaboração do nosso projeto de pesquisa. Então, veja, não é difícil, aquela coisa que muita gente pinta aí, não é, você pode se utilizar disso, escuta o que eu estou falando, se utiliza disso no seu trabalho, no seu dia a dia, porque ele facilita, ele otimiza tempo. Então, quando alguém te pede uma tarefa, tenta fazer as perguntas, o que eu devo fazer, por quê, para que eu vou fazer isso, tenta se questionar e coloca isso dentro de um encadeamento de proposta, de tarefas, e vai linkando, olha, já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso, quando você vê, o seu checklist está pronto. Então, esse é o nosso checklist de um projeto, de um planejamento de pesquisa. Para desenvolver um pouco mais o nosso diálogo, tem a atividade, a última atividade da noite, e eu gostaria que vocês fizessem. Olhem lá no quadro. A atividade é a seguinte: o nosso professor Vinícius Fernandes, Inácio, ele está terminando o mestrado dele com o tema Controles Internos e os Indicadores Constitucionais, um estudo aplicado aos municípios paranaenses. A partir desse tema do professor Inácio, verifiquem para mim
se o título, né, quais seriam os métodos que esse título nos remete, ou que tipo de pesquisas nós poderíamos desenvolver a partir desse tema do professor Vinícius Inácio. Vamos ver? 2 minutinhos para a gente terminar. Kishiramobim colocou o seguinte: do ponto de vista da natureza, é aplicada. Legal. Serrinha também colocou, aplicada com abordagem quantitativa, objetivos, né? Descritiva, explicativa. Legal, procedimento bibliográfico documental. O professor Vinícius comentou que ele não vai fazer descritiva, não. Ele vai fazer exploratória mesmo com estudos de caso. Mas bem interessante a colocação de vocês. Viram como vocês já estão pegando? Obrigado pela participação. No quadro agora, gente, só para a gente pensar o encerramento dessa discussão, vocês vão ver o seguinte, que toda essa etapa pensada do projeto de pesquisa nos levará ao desenvolvimento do nosso trabalho científico, quer dizer, o trabalho final. Então, para desenvolvermos esse trabalho final, nós temos que passar por tudo isso que nós vimos até aqui. Então, primeiro, definimos o problema, delimitamos, olha que a ideia da delimitação. Então, da delimitação do assunto bem delimitadinho, com tempo, espaço, onde vai ser, quais são os sujeitos, eu vou propor definir um problema. Eu vou pegar a grande questão para ser resolvida. E aí, com essa questão, é óbvio, cada um de nós já tem uma sequência de leitura, já temos alguns autores nós gostamos, algumas teorias também. Nós somos mais de um método, de repente, hipotético-dedutivo, nós vamos criar uma hipótese, nós vamos criar uma afirmação. Mas essa afirmação não veio do senso comum, ela veio dos dados que a gente vai buscar aí das teorias, né? Nós vamos pegar uma hipótese porque ela pode ser refutada lá no final do nosso trabalho, ela pode ser negada, não é? E ela nos permite
prever toda uma discussão. Na próxima lâmina, então, nós vamos terminando o nosso trabalho acadêmico. Olha que bonitinho. Ele vai me permitir decidir sobre novos dados, ele vai levar-nos a reconhecer coisas novas, conhecimentos novos e permitirá analisar, avaliar e interpretar aquela hipótese que, num primeiro momento, nós desenvolvemos. Conseguimos verificar essa hipótese? Meu amigo, nós concluímos o nosso trabalho. E nessa conclusão nós vamos invalidar ou validar ou modificar aquela hipótese que nós propusemos, dando as nossas explicações. Ou seja, um trabalho acadêmico, um trabalho de pesquisa, ele precisa de um projeto científico. Ok? Agradeço muito a atenção de todos, obrigado pela participação, um beijo a todos os polos e até a nossa próxima aula. Um abraço.